Vamos estar agora com o José Eduardo e também com o Joaquim Gomes, ele que vai ter a responsabilidade de rematar esta entrevista. Desde já agradecer-lhe a sua presença aqui e também ao José Eduardo, provavelmente muito cansado ao longo desta jornada velocipédica a nível internacional, e sem perder mais tempo. Depois de estar em Portugal, onde muitos amigos se arranjaram, onde muitas equipas passaram e onde se trabalhou também com afinco, fazer esta opção, como é que foi mudar de ares, ou seja, de equipas portuguesas para equipas do Pro Tour, nomeadamente a Radechar? É totalmente diferente, não é? Para já na altura que eu fui para fora, há 2 anos, já não estava no ciclismo. Entretanto, tinha acabado o Benfica, o ciclismo em Portugal estava mal, fiquei sem equipa. Fui trabalhar para a Motovedras, entretanto apareceu uma possibilidade de ir para fora, através do Ricardo Scheidecker, que foi para a Leopard como diretor da Leopard, e convidou-me. Eu, claro, estive sempre ligado ao ciclismo, competição, como mecânico e como ciclista antes. Claro. E já, Eduardo, receber um convite desses numa altura em que já estava há um ano afastado da modalidade, embora claro, ainda ligado às bicicletas, mas fora já daquela azáfama do dia-a-dia das provas. Recebe um convite desses, foi um dia marcante. Sim, foi. Tive sempre a mania de um dia ir para fora, para uma equipa estrangeira, mas com a idade que já tinha e com... Pronto, não sou muito velho, não é? Mas os anos iam passando e não tinha hipótese de... Tive essa hipótese, através de um amigo. Foi um dia espetacular. E de lá para cá, 2 anos de vivências também importantes, sim, outros ares, como disse o Eduardo. Claro, trabalha-se de outra maneira, outra forma de estar no ciclismo. O ciclismo não falta nada. Nas equipes por onde eu passei cá também, geralmente nunca faltou a nível de material, mas lá não tem nada a ver, não é? São equipas totalmente diferentes, com 30 ciclistas, cá tínhamos 15, 20, ou 10, 12. Lá é tudo em... larga escala. Larga escala. E é um ciclismo totalmente diferente e estamos no top do ciclismo mundial. Top do ciclismo mundial, a Pro Tour, de facto, até à fina flor do ciclismo a nível internacional. Estás também numa das equipas em que Portugal está bem representado. Sim, nomeadamente com o Nelson Oliveira, com o Tiago Machado e também com o José Azevedo. Isso também foi importante para a tua adaptação. E mais um colega, que é o Francisco Carvalho, também mecânico. Somos 5 neste momento, 5 portugueses nesta equipe. Também ajudou na integração, sim, José Eduardo? No início é um bocado complicado, falar inglês, a língua oficial da equipa é inglês, pouco ou nada falava de inglês, não é? Agora já vou falando alguma coisa, mas entendemos, é a linguagem de ciclismo, ou com gestos, ou com os ciclistas também tentam desarrascar de outra maneira, ou falam espanhol, ou francês, e a gente arrasca-se e até agora não tem tido problemas. Estou lá há 2 anos, assina mais um ano. Em relação ao ciclismo, em relação à Radechar, há sempre coisas que não se gosta de falar, mas tem que se falar nelas e, de facto, diretamente ou indiretamente, estão ligados. E o que é que vocês sentem nesta altura, nomeadamente tu, porque o Lance Armstrong foi um ciclista que passou por essas equipas, e aquilo que se tem falado, o que é que vocês, nomeadamente muita gente que lá estava, como o Bruno e tantos outros, como nomeadamente ciclistas, claro, que costuma-se dizer, comem todos no mesmo prato e depois são capazes de lá estragá-lo. O que é que sentiste? O que é que viste? O que é que vocês sentiram no seio da equipa quando se falou nesta situação? Isto só é mau para o ciclismo. Isto que está a acontecer só é mau para o ciclismo. O que está a passar com o Lance Armstrong e com outros ciclistas só é mau para o ciclismo. Isto não beneficia em nada o ciclismo. E numa altura que o ciclismo está tão mal, os patrocínios querem vir para o ciclismo. Ouvem falar nestes casos todos que têm aparecido. Penso que isto é... E já, Eduardo, acaba por ser uma decisão muitos anos depois... Claro, acho que isso uma pessoa para ser punida tem que ser na altura, senão... E ele nunca acusou, atenção, que o homem fez 500 controles, ou que se fala 500 e não sei quantos controles, nunca acusou. Não é agora que, quer dizer, por dizerem que o homem tomou ou não tomou,
Só falaram com 3 ou 4 ciclistas, que os europeus não falaram, só falaram os americanos. Alguma razão para este desfazamento de anos do Lance Armstrong corredor e da decisão? Se há algum desfazamento... Alguma razão para este desfazamento? Não sei o que é que se poderá passar, isso talvez alguma coisa lá na América, ou não entendo a situação. Para os ciclistas falarem, os que foram colegas dele, ganharam tours com ele, e agora virem dizer o que se passava ou na equipa, acho que isso não é de homem. Voltando ao teu trabalho, porque tristeza está o mundo farto e a gente gosta de falar nas coisas que realmente interessam e que sejam benéficas para o ciclismo. Voltando ao teu trabalho, um mecânico de bicicletas, quer queira, quer não, e nós, por aquilo que dizem e por aquilo que eu ando ao tempo no ciclismo, tínhamos na altura o melhor mecânico do mundo, que era o Sr. Araújo, que é também um homem que tanto também deu ao ciclismo. Muito. A importância de um mecânico numa equipa de bicicletas, de facto, num time, é muito importante. A relação do homem mecânico, a máquina e o ciclista. Sim, eu acho que é importante, é como tudo, é uma peça fundamental numa equipa de ciclismo, como é o massagista, o diretor desportivo, eu penso que é, entretanto, mas os ciclistas é que podem falar sobre isso, não é? Eu penso que sim, que é, os ciclistas acabam a etapa, nós é que tratamos das bicicletas, eles só pegam na bicicleta no dia a seguir, e há sempre coisas a fazer nas bicicletas, não é? O ciclista acaba uma etapa, vai descansar, só pega na bicicleta no dia a seguir, e as bicicletas, eu acho que isso é importante, a bicicleta do dia a seguir estar em condições para o ciclista e ter confiança no mecânico que tem, para se montar em cima da bicicleta e saber que está... O dia-a-dia do José Eduardo, mecânico em Portugal e mecânico na Radio Cheque, é bem diferente? Não é diferente, o trabalho é praticamente o mesmo. O trabalho é praticamente o que se fazia cá, se calhar cá com mais trabalho ainda, não é? Mas pronto, só que lá são 30 ciclistas, mas somos 8 mecânicos, cá eram 10 ou 12 ciclistas, éramos 2. É totalmente diferente. Provavelmente muitas histórias caricatas passaste ao longo desta tua carreira como mecânico. Lembras-te de alguma que possas aqui relatar, de alguma situação mais caricata que passaste como mecânico para com uma equipe, para com algum ciclista? Por exemplo, com o Yuri Surkov, quando estávamos no LA, faltava 1 minuto ou 10 para a partida para subir o selim. E ok, anda aqui Yuri atrás do carro, se o Américo vê, é complicado. Cheguei, levava a chave e só nem subi selim, não é? Meti a chave no parafuso e fingi que subi. E o Yuri vai experimentar a ver se está tudo em condições. Não, Zé, está mal, subiste mais. Baixa 2. Tive que baixar 2 milímetros que não tinha mexido e ele foi a pedalar, queria subir o selim e foi a pedalar depois 2 milímetros mais baixo. Qual que estava. Para quem queria o selim mais alto, ainda levou mais baixo do que estava inicialmente. Exatamente. São histórias sempre... E assim fez a etapa. E claro, assim fez a etapa e continuou no dia seguinte. Com a ideia que estava com o selim mais alto. Exatamente. Isto é manias de ciclistas e muitas mais. Para terminar esta nossa pequena conversa, estás satisfeito com o ciclismo, por onde passaste, pelos amigos que deixaste? Claro. E deixa-me, pronto, estamos aí a um lado, será suspeito também falar que um amigo também de longa data. Sim, que era como irmão, praticamente quando éramos ciclistas, eu sempre ia correr equipas diferentes, nunca fui ciclista, eu costumo dizer equipava-me, ele era ciclista. E pronto, ele continuou a ser o ciclista que foi, e depois como mecânico, fui mecânico dele também, e para mim, foi o melhor ciclista português. É a única coisa que eu posso dizer aqui. No teu ponto de vista, e esta pergunta faço porque conheceste, se o Joaquim Gomes, daqui a pouco vamos falar, tiveste dado o salto na altura em que fez aquilo que fez e que nós todos vimos, amantes da modalidade, além fronteiras, tínhamos um grande ciclista? Eu acho que sim. Para mim, se o Joaquim na altura fosse para fora, era dos melhores ciclistas a nível mundial. Em qualquer volta grande lá fora, sempre para ficar nos 5 primeiros. Sem dúvida. Se ele quisesse, se tivesse mentalidade de imigrante, se calhar
nunca teve. Mas mesmo assim deu muitas alegrias cá em Portugal. Sim, há muitos ciclistas e mecânicos e massagistas que passaram por ele. Mas depois veio-se a verificar que aqueles que vieram a nível estrangeiro cá fora correr a Portugal, praticamente, se não batia para eles todos, estavam sempre com eles. E estamos a falar de grandes ciclistas na altura, como Vélez, Jascula e por aí fora, para não me estar agora a relembrar. Estava sempre na discussão da corrida e até deixar de correr, esteve sempre no top. José Eduardo, obrigado por estas tuas palavras. Obrigado eu e deslocaste do Bom Barral, também uma terra de ciclismo até aqui. Agradecer a tua disponibilidade e desejar-te as melhores felicidades em mais um ano para a Rádio Chaco. Ok, obrigado e felicidades também para a rádio e para todos os ouvintes. José Eduardo, muito obrigado, José Eduardo, da Rádio Chaco. Vamos então rematar a entrevista com Joaquim Gomes. Joaquim Gomes, obrigado pela tua presença. Uma volta a Portugal 2012. Acabou mais uma vez por trazer muita gente à estrada, acabou mais uma vez pelos shares de audiência a nível dos órgãos de comunicação social subirem, ao contrário daquilo que às vezes diz que o ciclismo não tem audiência, não tem isto, não tem aquilo. E de facto as coisas depois acabam por refletir o contrário. E isso também é bom para vocês, é uma vitória para vocês. Bom, antes de mais, Eduardo, permite-me agradecer-te mais uma vez esta iniciativa, com a particularidade de me teres permitido conviver, antes deste momento em que eu efetivamente estou a entrar no ar, com algumas das pessoas que marcaram pelo menos 15 a 16 anos enquanto estive em Torres Vedras, desde o Sr. Marta, o Hernani Broco, que eu vi nascer e evoluir como corredor, e também relativamente aos mais jovens, que neste momento são uma das grandes esperanças do ciclismo nacional. Penso que o Fábio Silvestre já uma garantia, mas a mais recente Coqueluche do ciclismo de Several de Montagraça, que este ano fez uma excelente volta a Portugal do futuro na sua primeira participação, julgo que são o garante de que esta modalidade efetivamente poderá nos próximos anos contar com corredores de grande nível. Deixa-me dar também uma palavra de apreço ao meu grande amigo José Eduardo. Por incrível que pareça, ironicamente, quando eu comecei a correr aos 15 anos, nós somos os dois da mesma idade, eu corria numa equipa do bairro onde vivia, em Carnide, e ele representava uma outra equipa, que era uma das melhores equipas nacionais do escalão. Na altura não se chamava cadetes, era aspirantes, e o Zé era de longe um dos melhores corredores da sua geração, um grande sprinter, e por incrível que pareça, eu às vezes olhava para o Zé e dizia: eu nunca vou conseguir ser um ciclista como este. Passado pouco tempo tivemos um treinador comum, que era o António Braz, que há poucos anos, já lá vão cerca de 10 anos, 11 anos, foi treinador do Benfica, quando o Benfica ganhou uma volta a Portugal. Nós tivemos esse treinador que nos colocou a treinar juntos, uma forma inteligente, entre aspas, de querer que eu sprintasse melhor e que o Zé Eduardo que subisse melhor também. E, efetivamente, as coisas não aconteceram assim. Um conjunto de circunstâncias levou a que o Zé Eduardo acabasse por deixar de competir, ficou sempre abraçado à modalidade. Mais tarde acabou por ser meu mecânico, salvo erro. O primeiro ano foi na Cicasal, em 95. Sim. E depois, durante todos aqueles anos em que eu estive na LA Pecol, foi sempre meu mecânico, alguém com uma dedicação ímpar e com uma lealdade à modalidade que eu sinceramente nunca vi. O Zé gosta muito mais de ciclismo do que eu. Zé, desde já, muito obrigado por aquilo que me proporcionaste. E sempre também grandes equipas. Cicasal, na altura, era o expoente, Benfica. Tive em poucas, mas boas. Tive Cicasal, 4 anos, estive no LA Pecol e depois LA Liberto, 11 anos. Tive 2 anos no Benfica e agora estou há 2 anos lá fora. Um ano na Leopardo e este ano na Rádio Chaco. Só para perceberem este binómio que acontece, ou que se registra no ciclismo, entre o homem e a máquina. O ciclista, o homem, é aquele com que nós nos preocupamos todos os dias, se efetivamente estamos bem, se conseguimos ganhar, se não conseguimos ganhar. Mas sabemos que há a máquina que falha, e quando ela falha, quando nós menos esperamos, pode deitar por terra o trabalho de meses. Quando de manhã se pega na máquina, como nós lhe chamamos, e temos a certeza que quem visitou todos os parafusos, todas as porcas, que afinou, nos coloca nas mãos alguém que podemos ter confiança, isso é menos uma preocupação.
e no contexto de uma temporada de na altura, cerca de 100 dias de competição, não ter confiança num homem, que é um amigo, e quantas vezes um psicólogo, que inclusive, como eu digo no meu livro, quantas vezes entre o cantar de uma corrente acabada de cravar e entre poucas palavras nos acabam por dizer, naqueles momentos em que estamos mais frágeis, ou acabam por avançar com palavras que são grandes ensinamentos e que nos acabam por dar confiança para o dia seguinte. Isto acontece. Lembra-se de algumas do Zé Eduardo para Sigons? É um episódio do Zé Eduardo que eu vou contar aqui, que dá para perceber a dedicação que ele tem à modalidade e o profissionalismo que ele coloca no fundo na sua função. Eu salvo erro em 1999, num grande prémio de Torres Vedras, eu fiz algo que nunca deveria ter feito, que foi, já não me recordo se fui patrocinado ou se adquiri umas rodas de carbono que não experimentei antes da prova. E eu, na véspera da etapa de Monte Junto, dou as rodas ao Zé Eduardo e disse: pá, Zé, amanhã vou levar isto. E, assim, as rodas, eram umas rodas muito caras, revolucionárias até. E o Zé, isto é tudo muito bonito, mas tem que ser sempre testado, não é? Mas lá tanto teimei que lá levei as rodas, não é? Nas primeiras rampas de Monte Junto havia ali qualquer coisa que não casava bem entre o cubo da roda, que eram os cubos em carbono, e as coras, que eram numa liga metálica, não é? E quando eu forçava mais, o cubo da roda escorregava como é que ele se chama? Na pate. Na pate, no fundo, onde se encaixa, por muito que a chaveta da roda estivesse apertada, e o pneu automaticamente começava a tocar no quadro e travava e não andava. Não é? E lembro-me que fiquei completamente impossibilitado de ganhar essa etapa. Já tinha ganho pelo menos 4 ou 5 vezes no Monte Junto. Essa poderia ter sido mais uma delas, obviamente, que eu me senti culpado, mas quando eu chego ao hotel, ao nosso centro de estágio, na Venda do Pinheiro, o Zé chorava como uma criança, porque entendia que a culpa tinha sido dele. Quer dizer, isto é um pequeno episódio que dá para vocês perceberem o empenho e a dedicação que o Zé colocava naquilo que fazia. E além disso, esta atividade permitia-lhe, de alguma forma, continuar a dedicar-se ao ciclismo como fazia enquanto corredor. O Zé era aquele tipo de ciclista que acabava o treino de bicicleta limpinha. Eu no outro dia, quando ia treinar com ele, a minha ia assim um bocado mais o Zé era alguém que tinha uma estimação na bicicleta e que provavelmente mantém, daí que surjam estes convites, que não surgem por acaso. Isto não é questão de cunhas, é que o Zé, para mim, ele e um outro grande amigo meu, que vocês provavelmente conhecem, o Guilherme, também me acompanhou durante muitos anos, são efetivamente, depois do Sr. Araújo, os 2 melhores mecânicos do mundo. Joaquim Gomes, falamos também da Volta a Portugal 2012. Mais um sucesso, embora em ano de conjetura um bocado complicado. Neste caso, as coisas mesmo assim não correram mal. Não, claro que não. Estamos a falar da Volta a Portugal, um evento que tem 85 anos de história, que tem um público demasiado formatado à volta e, pese embora o contexto económico seja adverso, não regateia de alguma forma ao seu apoio à volta. Posso dizer-vos que recebi há poucos dias todos os dados de retorno, e que são retorno ao nível da comunicação social, que são uma excelente ferramenta para as nossas propostas de patrocínio, mas que não indicam nem de perto nem de longe o brilhantismo que a Volta a Portugal tem no terreno. Muitas vezes estes relatórios de retorno que nos dizem que, por exemplo, e a título de curiosidade, que a Volta deu um retorno às suas marcas de mais de 60 milhões de euros, mas, muito bem, então e as pessoas que conviveram diretamente com as marcas, nos locais de partida, nos locais de chegada, nos percursos de passagem, com dados certificados de que a Volta contacta com cerca de 3 milhões de pessoas. Isto faz efetivamente da Volta um evento ímpar que, numa altura tão difícil como esta, como aconteceu noutras, acaba por permitir este balão de oxigénio ao ciclismo profissional português, que se debate efetivamente com enormes dificuldades. Tenho a esperança que no próximo ano possamos manter as 4 equipas profissionais que tivemos nesta temporada 2012, ou a título excepcional até poder ampliar com mais uma formação este número muito reduzido de equipas. Como é que tu viste este ano a Volta a Portugal sendo batida a nível competitivo entre Portugal e Espanha, ou seja, Hugo Sabido e David Blanco?
Como é que viste depois o recorde também batido, nomeadamente pelo David Blanco? Eu começo já pela questão do David Blanco. O David Blanco é um corredor que chega com relativa facilidade ao coração do povo. Alguém extremamente simpático, culto, um grande corredor da sua geração, ao qual devemos juntar alguns pormenores, como o facto de praticamente toda a sua formação ter sido concretizada em Portugal, alguma experiência a nível internacional, juntando obviamente às suas qualidades, permitiram-lhe ir amealhando pouco a pouco vitórias na volta a Portugal. Só não chegou mais cedo às 5 vitórias, na minha opinião, por ter tentado, infelizmente, com pouco sucesso, não por culpa dele, mas por culpa de algumas questões internas da equipa que integrou, a equipa estrangeira que integrou, mas acabou por estar fora, digamos que do ciclismo nacional durante alguns anos, para regressar agora ao serviço da EFAPEL Glass Drive e conseguir então bater o recorde do Marco Chagas. Havia alguma incerteza no início da volta. Efetivamente ele teve um percurso desde o início da temporada que não deixava adivinhar que pudesse estar a alto nível, mas as pessoas conhecedoras da modalidade sabem que um corredor como o David Blanco dificilmente deixaria fugir esta oportunidade. Temos de ter a noção que a competitividade da volta tem que ser analisada em duas perspectivas. Efetivamente, e apesar de termos tido um número significativo de equipas na volta a Portugal 2012, sabemos perfeitamente que a qualidade dessas equipas não é idêntica à volta a Portugal de há 7 ou 8 anos atrás. Mas isto foi também um pouco propositado, sabendo que as equipas portuguesas precisam, como de o pão para a boca, dar retorno aos seus patrocinadores, sabendo os orçamentos médios das equipas portuguesas, que raramente ultrapassam os 300 mil euros, seria completamente desajustado colocar estas equipas em confronto direto com equipas de orçamentos de 6 e 7 milhões de euros, ainda que não trouxessem as suas melhores formações. Mas é a mesma coisa que colocar o Moreirense a jogar com a equipa B do Chelsea. Quer dizer, não faz grande sentido. Portanto, penso que foi uma aposta ganha na perspectiva do organizador. As equipas portuguesas tiveram um comportamento excelente, não se esperava outra coisa. É a prova rainha para os nossos corredores, independentemente de serem estrangeiros ou não a integrar as equipas nacionais. E eu acredito que a próxima edição da volta, poderão dizer infelizmente entre aspas, com um formato muito idêntico àquele que tem tido nos últimos anos, até porque fruto dos contratos plurianuais que celebramos com os municípios, os conselhos de locais de partida, que servem de palco aos locais de partida e de chegada da volta, acabam por repetir-se com alguma frequência. Posso adiantar-vos que a volta do próximo ano, porventura já sabem, irá ter o seu início em Lisboa e o final em Viseu. E obviamente que, fazendo conta com o contexto económico adverso, pelo menos temos o conforto de saber que a maior parte das autarquias estão contratadas e que o principal patrocinador da volta, a Liberty Seguros, é também já uma certeza na próxima temporada. Pergunta que te faço, e agora voltando também um bocadinho ao passado e pegando, como estavas a pegar, no David Blanco e também no Hugo Sabido nessa volta deste ano 2012, eu ia voltar um pouco, e até a nível pessoal, a nível de Joaquim Gomes ciclista, finais da década de 80, início da década de 90, onde venceste as tuas 2 voltas a Portugal. Lembras-te realmente de ciclistas que bateram contigo, nomeadamente essas 2 voltas a Portugal, e que a diferença provavelmente seria um pouco diferente daquilo do que é hoje? Bom, temos de ter consciência que estamos a falar de um ciclismo e de uma época em que as grandes marcas despertaram para a modalidade. Marcas como a Resser, Cicasal, Bom Petisco de Vira, tudo marcas que deram, depois de uma travessia no deserto de alguns anos, inclusive é de alguns anos em que a volta a Portugal até não se realizou, mas os anos 80 e os anos 90 foram efetivamente anos de grande desenvolvimento da modalidade, quer ao nível de praticantes, quer ao nível das organizações e quer relativamente até à internacionalização da própria volta a Portugal. Nunca entrarei num discurso, o velho discurso, no meu tempo é que era, obviamente que não, mas a grande realidade é que chegámos durante muitos anos a ter cerca de 8, 9, 10 equipas profissionais, todas elas bem organizadas, com orçamentos bem superiores àqueles que temos hoje,
e quer queiramos, quer não, é a versão profissional de cada uma das modalidades desportivas que a torna aliciente à prática, às formações, aos escalões de formação. Quer dizer, se não houvesse um Cristiano Ronaldo e outros grandes jogadores, provavelmente as escolas de futebol não teriam tanto sucesso. E no ciclismo, obviamente, que isso também acontece. Portanto, os Vítor Gamitos, os Orlando Rodrigues, o Joaquim Gomes, o Marcos Chagas e os grandes nomes, não do ciclismo, estes do desporto nacional, acabaram por jogar muito a favor de uma modalidade que teve um grande benefício em termos de marcas, que comprovadamente somos uma modalidade com forte índole publicitária. Isto está mais que certificado de nenhuma outra modalidade desportiva. Arrisco-me a dizer, até o futebol garante tanto retorno às marcas como garante o ciclismo. O futebol efetivamente está num ou dois ou três patamares acima, mas efetivamente o retorno que as marcas têm não é retirado nos jogos de futebol. É em entrevistas, é em treinos, é de uma forma muito discutível que eu não quero abordar, nem é o motivo do vosso programa. Portanto, foram anos excelentes para a modalidade, a década de 80, 90 e mesmo o início do ano 2000, em que a discussão da volta a Portugal, com grandes equipas estrangeiras na volta, digamos, com duelos épicos. Até dá mais valor às vitórias conseguidas nessa altura por parte do Joaquim Gomes. E marcam indelevelmente a história do ciclismo. Como o Duarte disse, os duelos eram com nomes sonantes, em alguns anos. Sim, eu recordo-vos, por exemplo, e na minha opinião continua a ser, o nome que eu vou avançar continua a ser um dos melhores estrangeiros. Apesar de falar português, continua a ser um dos melhores estrangeiros que passaram pelo ciclismo português e que praticamente fez toda a carreira. Este ano tivemos a oportunidade de o homenagear em Oliveira do Bairro, local onde está sediada a empresa que nos patrocinava na altura, mas o Cássio Freitas, o brasileiro, que disputou comigo a volta de 1999, ele ao serviço do Loltano Valdelobo e eu ao serviço da Cicasal Torriense. Foi porventura dos duelos mais épicos da volta. Primeiro porque foi a última volta a Portugal de 21 dias. Corrida debaixo de um sol escaldante com temperaturas médias sempre a exceder os 35 graus e fazer 21 dias sobre este calor é algo completamente inexplicável. Depois porque o Cássio, que era um corredor que não era conhecido do pelotão, acabou por ser uma agradável surpresa, na altura uma desagradável surpresa para aqueles que sentiram na pele o potencial do Cássio, porque de uma forma ou de outra foi-lhe concedida alguma vantagem numa fuga que ele integrou, em que ganhou alguns preciosos minutos que lhe permitiram passar 2 ou 3 dias num contrarrelógio no Algarve em Lalé, vestir a camisola amarela. Contrarrelógio esse que eu ganhei até com alguma vantagem, mas quando todos pensávamos que nos dias decisivos e essa volta a Portugal, até por ter 21 dias, tinha pelo menos 3 chegadas em montanha e 2 contrarrelógios difíceis, quando pensávamos que o Cássio mais dia menos dia acabaria por ceder o comando na prova, ele revelou-se efetivamente um grande corredor, e só praticamente na véspera da volta a terminar, na etapa da Senhora da Graça, e até numa altura, já falta pouco mais de 3 km para o final, numa altura que eu pensava que já não valia a pena, porque realmente ele era um grande corredor, mas ele acabou por ficar para trás, ganhei-lhe preciosos segundos. Confirmei depois no contrarrelógio final no Porto, a ligação Matosinhos-Porto, a vitória nessa volta, mas ainda não tínhamos chegado a Torres Vedras nesse dia, e as indicações que eu estava a dar ao Álvaro Silva, patrão da Cicasal, e ao treinador na altura, o Lionel Miranda, é que no próximo ano queria ter o Cássio Freitas na minha equipe. Só para vocês perceberem. Porque efetivamente, e confirmou com a vitória na volta a Portugal em 92, comigo no Boa Vista, e por uma série de resultados. Quer dizer, eu vi o Cássio Freitas ganhar um Porto-Lisboa de uma forma impressionante, quando o deixaram abalar a pensar que ele estava a brincar, e depois foi uma perseguição de mais de 150 km e não o conseguiram apanhar. Quer dizer, foi mesmo um corredor de grande nível. A volta a Portugal de 93, ainda mais internacional do que a de 89, tive uma luta interessante, apesar do segundo classificado nessa volta ter sido o Vítor Gamito, num dos seus primeiros anos na volta.
onde revelou efetivamente que foi, porventura, um dos melhores contrarrelogistas portugueses de todos os tempos. Mas o meu grande adversário foi o ciclista colombiano da equipa espanhola da Artiach, o Luís Espinosa, que manteve comigo um duelo interessante nas etapas de alta montanha. Mas eu acabei nos contrarrelógios, acabei por marcar a diferença e ganhar essa volta com alguma facilidade, e concedendo-me a minha felicidade de terminar e vencer uma volta na cidade de onde sou natural, na cidade de Lisboa. Sou, porventura, o único corredor natural do Concelho de Lisboa a conseguir chegar a uma vitória na Volta a Portugal. Falando em ciclistas e falando também, porque não, a nível italiano e também polaco, penso eu, em que houve grandes duelos, entre aspas, naquela altura. Estou a lembrar de Belli, Cepelini e Ascula. Também te lembro? E o Maximiano Lelli também. Sim. Bom, isso efetivamente foram anos importantes para mim, mas agora à distância, e depois das últimas notícias que têm vindo a público e em que se confirma que efetivamente houve anos em que o pelotão internacional conseguia efetivamente rodar a um nível, apesar de carregar de ilegalidade, mas o pelotão português, e particularmente na Volta a Portugal, acabava por confrontar homens que tudo levava a crer estavam inseridos num meio que conseguia fugir àquilo que deveria ser o controle antidoping obrigatório. E efetivamente houve um conjunto de corredores que eu entendo que foram prejudicados. Fui eu, desde Delmino Pereira, um Quintino Rodrigues, um conjunto de corredores que integravam equipas portuguesas e que essencialmente na década de 90 e mesmo no início da passagem do século acabaram por ser prejudicados por este pelotão que entrava na Volta a Portugal, digamos assim, a trabalhar, entre aspas, a 2 ou 3 graus acima daquilo que nós fazíamos em Portugal. De qualquer modo, não deixaram de haver voltas a Portugal que se desenrolaram a um nível excepcional, e onde eu acabei por ser protagonista. Penso que essa volta de 1997 julgo que foi talvez das voltas mais competitivas de sempre. Não me recorda, nem antes nem depois, apesar de eu ter feito 18 voltas a Portugal, desde 2003 que estou na volta a outro nível, e não me recorda que nunca a Senhora da Graça tivesse sido feita tão rápida como foi feita naquele ano por mim, pelo o Vladimir Belli e o Zenon Jascola, em que ele acabou por ganhar a etapa. Eu já não me recordo, fiz segundo ou terceiro, depois acabei por chegar com o Belli e efetivamente ocupámos os 3 primeiros lugares no pódio. Foi uma volta muito exigente, e o que se com 2 chegadas à torre. No teu livro, a satisfação não só tua, mas como também do polaco, a dizer que a expressão dele diz tudo, a forma como vocês também encararam essa etapa e essa volta também. Foi efetivamente uma volta muito exigente. Ficou marcada também por uma particularidade a título pessoal. Na primeira etapa da volta, e o Zé Eduardo, que aqui está, recorda-se bem nisso, eu, salvo erro, acabei essa volta a 1 minuto e 19 do primeiro classificado, portanto, do polaco da Mapa e o Zenon Jascola, mas na primeira etapa da volta... Agora Gomes ficou aí também num ponto importante, é que para além de combater contra o polaco, por trás estava uma equipa que era a Mapa, que na altura Exatamente. Também... Mas a tal particularidade que eu vos queria falar teve a ver com essa primeira etapa da volta que ligava Lisboa a Alpiarça, e em que a escassos 7 ou 8 km da chegada, mesmo antes de entrar em Almeirim, aconteceu mal, que acontece 1 no milhão, que é partiu-se o guiador da bicicleta, e eu tive uma queda com alguma gravidade que me fez perder cerca de 1 minuto, ou 1 minuto e 23, e que eu fiquei completamente, eu parecia um frango no churrasco, cair a 70 a hora. Foi uma coisa impressionante, que eu pensei que se acabasse de conduzir à minha desistência, mas acabo por terminar essa volta em terceiro, a 1 minuto e 19 do primeiro classificado. Foi uma volta muito, muito importante para mim nesse ano. Joaquim, o tempo passa, formação em Portugal, há pouco tinhas falado na Volta a Portugal do Futuro, está assegurada? A Volta a Portugal do Futuro é uma das provas mais importantes do escalão Sub-23, na qual a Federação Portuguesa de Ciclismo delega particulares cuidados. Neste momento faz parte do caderno de encargos da PAD, a empresa que organiza a Volta a Portugal, e tu leva a crer, no próximo ano vai ser organizada
em termos organizativos nos moldes habituais. A grande preocupação tem também a ver com as equipas. Há alguns anos atrás, na Volta a Portugal do Futuro, chegávamos a ter um pelotão que ultrapassava as 100 unidades e agora são pouco mais de 50. Eu sei que muitas edições da Volta e algumas que trouxeram o ciclismo para a ribalta e mesmo algumas que promoveram e proporcionaram o estatuto de clube nacional que o Benfica tem hoje, por incrível que pareça, não tinham mais de 40, 50 corredores. Mas depois de termos um pelotão extremamente colorido, com um pelotão que ultrapassava quase sempre os 150, é difícil olhar para trás e regressar aos tempos novamente dos 60, 70 corredores na Volta a Portugal. Se tivermos que fazer essa abordagem, obviamente, e se formos empurrados para ela, certamente que o faremos. Mas é preciso entender estes fenómenos, não atribuindo só as culpas à crise. A crise muitas vezes acaba por aguçar o engenho e fazer-nos montar estratégias que acabam por beneficiar a modalidade e que muitas vezes são adotadas até em tempos de vacas gordas. Mas eu não sei porquê. O ciclismo, por ser uma modalidade tão exigente que eu pratico desde os 15 anos, sempre olhei para ela e sempre a conotei com dificuldade. Portanto, o meu grande objetivo é continuar a trabalhar em prol da modalidade. Infelizmente não posso estar em todas as vertentes ao mesmo tempo e continuo a acreditar que enquanto existir uma Volta a Portugal que seja a grande bandeira desta modalidade, todas as suas vertentes, quer seja o BTT, o BMX, estou entre aqui um bocadinho em desacordo com o Sr. Marta quando disse que o BTT veio prejudicar um bocadinho a estrada. Eu acho exatamente o contrário. O BTT acabou e acaba por arrastar muitos praticantes para a estrada, de homens que começaram no BTT e grandes nomes do ciclismo internacional, nomeadamente vencedores de Volta à França, iniciaram a sua prática no BTT. Portanto, como não tenho, como não me posso desfazer em 3 ou 4, tento que todos os meus esforços apontem no sentido de tentar proporcionar ao povo português uma Volta a Portugal ao mais alto nível e que ela continua a servir de referência relativamente a outros eventos esportivos que se organizam no nosso país. Outra coisa que há pouco falei com o José Eduardo, e tens também provavelmente a tua opinião muito pessoal, aquilo que se passa agora na modalidade, e nomeadamente com Lance Armstrong. É de facto uma novela, antes de mais, muito estranha, em que eu tive a oportunidade de aferir exatamente isto mesmo numa entrevista que dei há poucos dias, em que não consigo deixar de apontar o dedo à União Ciclista Internacional. É completamente inadmissível a forma como todos estes casos de doping, e este agora que foi efetivamente levado a um extremo, em que claramente traz danos à modalidade, não se pode efetivamente que casos de doping coloquem em causa a história do próprio ciclismo. Eu nunca fui um particular admirador do Lance Armstrong, mas de qualquer modo custa-me saber que uma Volta à França que vai comemorar no próximo ano o centenário só apresenta 93 vencedores da Volta à França. Não me querendo alongar mais, porque isto é um assunto que é um assunto demasiado sensível para muitas vezes dizermos na íntegra aquilo que pensamos. Agora, julgo que a entidade que gera a modalidade a nível internacional, e não estou aqui, obviamente, a adotar ou a enverdar por alguns testemunhos que dizem que, inclusivamente, a UCI permitiu que lhe fossem feitas doações no sentido de ocultar alguns casos de doping ou de facilitar o conhecimento dos dias em que o Lance Armstrong ia ser analisado. Bem, eu não acredito em nada disso. E quero continuar a não acreditar. Agora que a UCI não pode permitir que seja uma agência nacional a denegrir por completo a história de uma modalidade, e que deveria ser ela, durante todos estes anos em que Lance Armstrong consecutivamente ganhou a Volta à França, e que a nível interno, nesta modalidade, a nível internacional, já havia um enorme grau de desconfiança, não posso admitir que, passado todos estes anos, sem nunca apontar o dedo, sem nunca encetar uma investigação, que é isso, é que a UCI acabe por tomar uma medida sujeita somente à análise de um processo que efetivamente tem 1000 páginas, mas que tão rapidamente, sem sequer socorrer do Tribunal Arbitral do Desporto, possa
possa tomar uma medida que fere não de morte, porque o ciclismo é suficientemente forte para resistir a mais esta questão, mas efetivamente provoca algum dano à modalidade. E a nível português, pode também balançar a nível de apoios, algumas empresas ficarem receosas do ciclismo e doping, associarem... Esse é um clima que se já vem registando há alguns anos. De qualquer modo, eu gostaria que vocês ou façam uma busca, que certamente encontrarão, mas gostaria que vissem uma das últimas entrevistas do presidente da Liberty Seguros, o Dr. José de Sousa, em que ele efetivamente garante que a Liberty Seguros em Portugal, uma empresa que tem somente 15 anos a atuar no nosso país, mas que diz que a Liberty Seguros cresceu com o apoio ao ciclismo, que é uma modalidade muito enraizada na população, que tem valores com os quais a companhia de seguros se identifica. É verdade que tiveram um episódio triste, que foi a questão em 2009 terem um corredor que tinha acabado de ganhar a Volta a Portugal e que efetivamente deu positivo. Em muitas conversas que eu tive na altura com esta personagem, em que lhe disse que se calhar a forma mais interessante de proteger a imagem da empresa não era sair do ciclismo, que era uma posição perfeitamente legítima e razoável, mas a aposta que fez na Federação Portuguesa de Ciclismo ao patrocinar as seleções, a aposta que fez na Volta a Portugal enquanto asseguradora oficial da Volta, inclusive a patrocinar a camisola da montanha durante alguns anos, e o ano passado assumindo um papel a assumir o papel de principal patrocinador da Volta, que vai acontecer assim pelo menos durante mais 2 anos. Acho que a Liberty foi um grande exemplo para outras empresas que devem olhar para esta modalidade, e mesmo para estes casos, como uma modalidade tem a coragem vou empregar um termo forte, de pegar o touro pelos cornos. Bem sabemos que isso nos pode levar ao fundo, mas o resultado daqui para a frente só pode ser um ciclismo mais limpo e transparente. Rui Costa, uma alegria para Portugal. O Rui Costa, já há alguns anos que revelou que era um dos grandes valores do ciclismo português. Devemos falar também da sua capacidade anímica, é alguém impressionante. O Tiago Machado também, mas o Rui Costa tem efetivamente uma forma de ler a corrida que eu não me recordo de ver. Está sempre na fuga certa, responde a quem tem que responder, e efetivamente tem conseguido resultados de monta e completamente inéditos para o ciclismo português, inclusive este lugar no ranking. Não nos podemos esquecer que tivemos grandes corredores internacionais. O Acácio da Silva foi um corredor de grande nível, mas efetivamente o Rui Costa conseguiu superá-lo. O Agostinho continua a ser o Agostinho em termos de volta à França. O Rui não tem por enquanto, provavelmente, talvez nunca venha a ter a capacidade de terminar no pódio do Tour, mas de qualquer modo são corredores distintos. Ele neste momento é um dos maiores nomes do ciclismo internacional. Obviamente está a receber os juros de muito trabalho e de ter beneficiado inclusive de um excelente trabalho da Federação Portuguesa de Ciclismo ao nível do trabalho nas seleções de júniores e de sub-23, onde o Rui Costa logo começou a obter resultados e a afastar aquele receio que normalmente marca o ciclista ou o atleta português no geral quando não tem grande contacto a nível internacional. Portanto, o Rui cumpriu esse percurso e sem qualquer problema bate-se com os melhores a nível internacional, e a vitória este ano na Volta à Suíça, os excelentes resultados que tem obtido no Tour, são o garante de continuidade nesta modalidade durante mais alguns anos. Efetivamente devemos pensar também no Sérgio Paulinho, que se aproxima agora mais do final da sua carreira, mas que não deixa de ser um dos nomes mais respeitados a nível internacional. Uma palavra também para o Tiago Machado, que este ano julgo que não teve uma época idêntica à do ano passado, mas de qualquer modo é também um dos nomes que de um momento para o outro aparece a ganhar corridas e sempre a lutar pelos primeiros lugares. Para terminar, Joaquim, porque o tempo urge e há sempre muita coisa para falar, estás bem na família do ciclismo, recomendas a família do ciclismo, e é um projeto que tem sempre pernas para andar, e a modalidade essa, acima de tudo, como tu disseste há pouco muito bem, estará sempre salvaguardado. Eu acredito que sim. Tal como eu com 15 anos
que era um fervoroso adepto de futebol, ao qual me dedicava de corpo e alma, e ao perceber-me que o meu pai, num humilde bairro de Lisboa, numa qualquer tarde de julho, sentado no sofá, com um rádiozinho em cima da cadeira, a olhar para o rádio como se de uma televisão se tratasse, e no fundo estava a acompanhar as aventuras e as desventuras de Joaquim Agostinho na volta à França. Quando eu me apercebi, mas como é que é possível, Joaquim Agostinho? Tudo bem, então, mas e o Benfica? Então, mas que é isto? E quando eu me começo a querer acompanhar ciclismo e depois começo a praticar, percebi que esta modalidade tem qualquer coisa que a distingue de todas as outras. O próprio público, a forma como o adepto do ciclista, o fã deste ou daquele corredor, é completamente distinto do adepto do futebol. Eu dou-vos um exemplo. Eu era incapaz, eu não acredito que um adepto deste ou daquele corredor fosse capaz de ir para um aeroporto perante um mau resultado, encharcá-lo de nomes feios. Isto vê-se no futebol. O Cristiano Ronaldo tem muitos adeptos, mas quando aquilo não corre bem, o ciclismo desperta no povo outro tipo de valores, que tem a ver com respeito. O esforço de estar em cima da bicicleta é reconhecido. Exatamente. Portanto, isso é algo que vai manter sempre nesta modalidade, e são estes mesmos valores que vão fazer com que praticantes, e não precisamos de muitos, só precisamos dos melhores e daqueles que reconhecem estes valores. O próprio ciclista, e vocês que lidam, são homens do desporto, contactam com várias modalidades, a própria forma de estar na vida do ciclista é completamente distinta do jogador de futebol. Qualquer ciclista, e há muitos ciclistas no ciclismo, não se ganha como o futebol. É verdade que quando nós falamos nos vencimentos do futebolista, estamos a falar, temos sempre o topo, mas no futebol vivem-se autênticos dramas, inclusive é na primeira divisão, com vencimentos em atraso. Normalmente o ciclista que termina a sua carreira e que não tem um carro pago, não tem uma casa paga, que no fundo aquela era a sua modalidade, dedicou-se de corpo e alma, tampouco era somente um corredor mediano, que não tinha grandes vencimentos e que efetivamente, quando dá conta, chega aos 32, aos 33 anos... E que há muitos, porque a ganhar só pode ganhar um. E perdeu os melhores anos da sua vida. E este homem, quando se confronta aos 32, 33, 35 anos da sua vida, então, mas eu agora vou fazer o quê? E há o drama. Há a travessia no deserto, que pode durar alguns meses. Mas este mesmo ciclista, que tem uma capacidade de trabalho que o distingue de qualquer outro homem, assim coloca o pé em alguma coisa que lhe permite começar a andar, ninguém mais precisa de se preocupar com ele. Porque ele transporta para essa nova atividade todo o empenho e dedicação que o ciclismo lhe exigiu e que, no fundo, lhe formatou a sua forma de estar na vida. Portanto, todos nós saímos desta escola que, mesmo fora da bicicleta, nos continua a permitir usar estes ensinamentos e, no fundo, esta forma abnegada de nos entregarmos de corpo e alma a tudo aquilo que fazemos. Eu costumo empregar uma expressão que é: se um dia tivesse uma empresa e não tivesse de ter pessoal especializado, eu ia buscar tudo ex-ciclistas. Bons funcionários que ia arranjar, Joaquim Gomes. Bons funcionários. Eram os melhores, não tenho dúvidas. Eram os melhores. A melhor forma de rematar esta entrevista é agradecer-te, seres amigo desta casa, seres amigo de nós que aqui estamos, continuar a contar contigo como amigo. Obrigado para ti e felicidades. Um grande abraço para vocês. E assim finalizamos estas entrevistas. Foram 8 os convidados que por aqui passaram. Começámos com Hernani Broco, torriense da Caja Rural, depois também o Carlos Reis, diretor desportivo, ainda o António Barbil do Mortágua, o Fábio Silvestre da Leopard Trek, também António Marta, que por aqui foi contando muito das histórias que ao longo destes anos marcaram a modalidade a nível pessoal. Ainda Duarte Nuno, empresário do Braga, e a finalizar Joaquim Gomes da PAD e também o mecânico José Eduardo da Rádio Cheque. A todos muito obrigado. É uma modalidade que continua a ser muito acarinhada a nível nacional e, claro está, também pela região oeste. Muitos nomes vão marcando a nível da região esta modalidade. Esperamos que no futuro